Não é fácil para nenhum dos dois times encarar o outro logo na primeira rodada, né? Ou situação difícil. Tanto que a gente viu a tensão, né, na partida entre as comissões técnicas, torcida, entre as jogadoras também, muita reclamação de arbitragem. Mas foi um jogo bom. Foi um jogo bom. Eu acho que teve momentos ruins, mas a gente viu muito rally, né, Vanessa? Muito rally. E essa continuidade do jogo é que eu acho que acabou fazendo com que o Osasco virasse. Porque a partir de um certo momento, principalmente ali metade do terceiro set, a maioria das bolas que continuavam em jogo, elas reverteram a favor de Osasco e São Cristóvão. E aí o time do Flamengo não conseguiu mais rodar, não conseguiu mais pôr bola no chão. E a gente viu uma fragilidade muito grande na parte ofensiva, enquanto que o Osasco aproveitava um pouco mais. O jogo começou realmente muito bom para o Flamengo, tudo dando certo, e mesmo desde o começo, não tendo a Bruno Honório no rendimento, né, que a gente esperava. A Bruna foi, durante todo o jogo, abaixo do que se esperava dela. E isso acabou atrapalhando o Flamengo. Ela teve, só para a gente, 27% de ataque, né, no jogo todo. É muito pouco para uma oposta. É muito pouco para quem o Flamengo investiu como sendo a jogadora principal na questão ofensiva. É lógico que a gente está em começo de temporada, a King, a levantadora, chegou quase que nessa semana, não teve tempo ainda de se acertar. A King também foi outra que começou bem, mas foi caindo com o jogo, com a dificuldade que ia aparecendo. Quando as jogadoras atacantes começaram a não virar, ela se perdeu, né? Ela não sabia mais o que fazer, tanto que ela arriscou 2 chinas que não encontraram a atacante, né? Uma passou para o outro lado, a outra, a Jussiele, não foi. Então, são coisas de entrosamento que vão melhorando, né, durante a partida. E ela tem que pegar também o tempo da Bruno Honório. A Bruno Honório é uma jogadora que não é tão alta para a posição que ela faz, e ela precisa jogar com mais velocidade, né? Então, eu acho que o Flamengo tem a crescer, não fez um bom jogo, principalmente depois do segundo set, mas tem muito a crescer. Osasco deu um show também em relação a bloqueio, foram 15 contra 8, né? Muito mais forte o time de Osasco no bloqueio. A Tiffany, olha só que interessante, né? Porque na transmissão o pessoal elogiava bastante a Tiffany. Aí eu falei assim, poxa, eu não lembro muito bem da Tiffany indo legal nos primeiros sets. Então, olha como ela ajudou a virada do time. Ela fez 27 pontos no jogo todo. Nos 2 primeiros sets, ela fez só 8. Olha que interessante, né? Então, a Tiffany foi responsável também pela virada. Também foi muito bem. A Giovana, eu achei que deixou as atacantes na boa, usou muito bem a Fabiana, que todo mundo falava assim, tá velha, não jogou nada a temporada passada. Pô, que partida que a Fabi fez. Sacou muito bem, bloqueou bem, atacou bem, né? Então, para você ter uma ideia, a Fabiana e a Denísia, somando, fizeram 27 pontos. É coisa pra caramba, é o mesmo número de pontos da Tiffany, né? Então, para as centrais, isso é bem positivo. Eu acho que desse jogo, Osasco sai, depois de um Campeonato Paulista que não conseguiu chegar à final, né, que era uma expectativa, chega no início da Superliga jogando contra um time contra o Flamengo e saindo de uma situação muito mais difícil, de 2-0 contra, e aquele quinto set foi um absurdo, né? Porque eu até anotei aqui a sequência dos placares, deixa eu achar aqui, 6-0, 10-1 e 12-2. Você não vê nem contra equipes mais fracas um placar desse, né? Então, você chegar 12-2 na casa do adversário, estreia da Superliga, no maior clássico do vôlei brasileiro, é muita confiança que passa para um grupo que saiu meio em descrédito do Paulista. Então, para Osasco, esse jogo acho que foi fundamental. Mas o Flamengo também ele tem um feedback que é o seguinte, nós começamos ganhando o Campeonato Carioca, só que nós entramos na Superliga pegando um time
que é um rival, traz uma atenção maior, e a gente não conseguiu manter o mesmo nível. E é isso que precisa, que vai fazer, por exemplo, o Sesc Flamengo ganhar do Minas, o Praia Clube ganhar de Osasco, o Minas ganhar do outro competidor mais forte. Essas equipes elas vão estar sempre vivenciando isso. Então, acho que a memória do rendimento ela fica muito positiva para o Osasco, mas para o Sesc Flamengo também, porque eles tiveram a noção de quanto eles precisam jogar, né, de forma regular, de forma constante, para fazer um bom início, que eles também vão pegar jogos difíceis, né? Vou ler aqui a mensagem do canal Diversificado. Drusila será fundamental para o Osasco nessa temporada. Lucas, Osasco tem uma sequência de jogos difíceis. Essa vitória foi necessária para voltar a dar confiança. No grupo, o Jorge Suíça fala: Vanessa, eu adoro essa brusinha bege do Osasco. Eu vou pedir para o Papai Noel, peça, Lucas, ela é linda, essa camisa dourada do Osasco. O Thiago está preocupado com a sua voz. Cacá falou para você tomar um pouquinho de água. Cacá comemorou demais o jogo apertado de ontem, então aqui está sem voz. Lucas, a Denise jogou muito. Você trouxe aqui os números: 27 pontos das centrais. É uma baita atuação das duas. E para o Jorge, a King está forçando muito com as meios. Existe, eu já ouvi de dentro do próprio Osasco, Cacá, uma preocupação sempre que a Tiffany enfrenta o Bernardinho, por causa daquele episódio do passado, em que a câmera pegou, né, o Bernardinho chamando a Tiffany de homem. Então, existe uma preocupação de que ela não rende como ela costuma render nos outros jogos. Acho que essa preocupação caiu por terra no jogo de sexta-feira. E eu queria que você falasse de Natinha e Laís. Foram duas líberos que subiram muita bola no clássico. E a Natinha fazendo a estreia pelo Osasco, enfrentando o seu ex-clube, sua ex-torcida, foi interessante também de acompanhar. Natinha e Giovana, né? Giovana também veio do Sesc RJ Flamengo. E um monte, né, de jogadora que já jogou nos dois. Já, né? Michele agora no Sesc. Então, a Natinha, eu acho que começou um pouco tímida. Não gostei da Natinha no começo, mas ela foi se soltando junto com o Osasco. A Laís deu um show de defesa, um show impressionante o que ela pôs para cima, e não foi só bola fácil que vinha no colo, não. A proteção de ataque da Natinha, da Laís, subiu muita bola ali que o Flamengo teve condições de trabalhar. Se o Flamengo não aproveitou o contra-ataque, não foi por culpa da Laís, né? Agora, a Laís, ela mostrou um pouco de instabilidade na recepção. Na recepção, ela colocou muita bola para o alto, né? Os saques mais fortes ali que chegavam na altura do peito dela, ela, botava para o alto. Talvez seja alguma coisa que ela precise aprimorar aí na sequência dos treinamentos, né? Mas eu gostei demais da Laís. Que posicionamento, que gana para defender, para pôr a bola subir, né? E a Natinha, ela cresceu. Eu acho que começou inibida mesmo. Dava para ver que ela estava meio com vergonha de olhar para o outro lado, de falar. Mas acho que quando tomou 2-0 nas costas, ela falou: quer saber? Eu vou sair daqui com 0-3? Vou nada. E aí ela se soltou. Tinha a estreia, né, para a Natinha, e tinha o fator de jogar contra seu ex-clube, clube que ela defendeu nas últimas 2 temporadas. O Cacá falou aqui sobre como havia jogadoras dos dois lados que já defenderam um, e o outro lado tinha no lado do Osasco, né, Cacá? Me ajuda. Tinha a Michele, que foi jogadora do Osasco até a temporada passada. A Michele, a Fabiana jogou também no Rio. Fabiana já jogou no Rio. Giovana, Natinha, Drusila, que também construiu uma carreira no Sesc, mas a Drusila parece que já pegou o espírito aí do time do Osasco. Para a gente fechar esse clássico, Cacá, eu te perguntei sobre as ponteiras do Fluminense. Eu gostaria de que você falasse sobre essa posição também, essa formação de pontas do Osasco. Luiz Omar de Moura está cheio de opções ali, e teve uma ponteira que não jogou, no caso a White, nem a Smarzek, que as duas gringas do time do Osasco não puderam jogar por conta de documentação. Eu vou aproveitar e vou falar também dos dois times em relação às ponteiras, que era algo que eu tinha anotado aqui, tá, Vanessa? A Gleice, por exemplo, vamos começar com o Osasco. A Gleice, ela sentiu muito o jogo também no começo. Ela fez um primeiro set meio fraquinho, no segundo ela afundou. E aí eu falei assim, o Luiz Omar vai tirar. E não tirou.
E no terceiro set, a Gleice já começou bem, já começou botando no chão, começou passando bem, e aí ela não parou mais. A Gleice foi muito bem durante todo o jogo. Apesar de no quinto set ter errado a única oportunidade que ela teve de contra-ataque, mas ela também foi responsável por essa crescida do time de Osasco. Terceiro e quarto sets, ela foi fundamental. E é muito bom ver a Gleice jogando, porque ela é uma promessa, né? Apesar de já... Muita gente vai falar, pô, mas já não é mais promessa. Ela ainda é a promessa, porque ela ainda não jogou o que a gente espera dela, né? Então, eu acho que é uma oportunidade grande. Acho que o Luiz Omar vai ficar muito em dúvida agora, porque esse time jogou, esse time pode crescer, pode ganhar entrosamento. E o que ele vai fazer? Né? Vai deixar o White no banco? Vai deixar a Smarzek no banco? É complicado, né? Duas estrangeiras, quando vem, é para ser titular, teoricamente. Mas a Tiffany foi muito bem na saída. Será que ele vai arriscar botar a Tiffany na Gleice e comprometer o passe e o rendimento da Tiffany? Então, o problema, acho que nasce aí. É um problema, lógico, positivo, todo mundo prefere esse do que o outro, né? De ter duas jogadoras que não rendem, mas o Luiz Omar vai ter que se coçar aí para decidir quem vai jogar e saber administrar isso. E do lado do Flamengo, eu notei que a Jones, né, a Jones Perry, que está lá com Rony. Ela teve bons momentos. É uma jogadora fisicamente impressionante, porque ela foi por cima de bloqueio ali montado, bloqueio de Adenisa, né, a repetição dos lances ali, dava para ver que lá por cima. Mas não segurou a onda no passe e ainda não está muito à vontade, porque quando o Sesc Flamengo passou por dificuldade, ela se encolheu um pouquinho, né? E quem assumiu isso foi a Michelle. Tanto que a Michelle recebeu mais bolas do que a Jones. E a Michelle não é uma jogadora para receber tanta bola. A Michelle está lá para compor, né? Então, é outra coisa que o Sesc Flamengo vai precisar acertar. Acho que a Jones tem muito ainda a colaborar, mas precisa ser uma passadora um pouco mais eficiente para que a Michelle não fique só com essa função, né? E nem a Michelle assuma uma função ofensiva que não é muito a praia dela. Deixa eu ler aqui, tanto que no início do jogo, né, Cacá só dava Rony no ataque, ela estava virando praticamente todas as bolas. Sim. Lucas pergunta, Cacá, você acredita que a Kênia ainda briga por titularidade ou Giovana já é unanimidade? Essa é uma pergunta que a gente tem feito há tempos. Boa pergunta, Lucas. A gente sempre tem assim, uma opinião que não tem muita importância, né? Porque a gente não está lá dentro, não está vendo. A Vanessa ainda comentou, quando a gente analisou as levantadoras, ela falou assim, mas a Giovana foi bem quando entrou, né? E eu bati defendendo, não, se a comissão técnica de Osasco renovou com a Kênia, é porque eles apostam na Kênia como titular. Mas quem entrou em jogo, quem entrou como titular foi a Giovana. Foi a Giovana. Então, isso foi uma amostra de que a minha opinião está furada. Na cabeça deles, o fato da Giovana ter ido bem no Paulista foi condição para ela começar como titular. E foi, né? E foi bem. E num jogo que exigia dela, porque a parte emocional, de ter feito parte da outra equipe, de ter sido titular, do técnico conhecer como ela joga. Então, acho que foi uma prova de fogo. Se a Giovana tinha que mostrar alguma coisa para ser titular, ela mostrou e com sobra. Que a Giovana foi titular do Osasco nas finais do Paulista, ela acabou só perdendo ali, acho que uma partida por conta de uma lesão que ela sofreu, mas por isso que eu apostei na Giovana, Cacá, como a jogadora que começaria a Superliga. O Jorge Suíça fala, Smarzek é oposta, tem muitas opostas no mercado. Meninas, vamos virar ponteira porque estamos precisando. Você falou de Smarzek, imagina que situação, né? Smarzek certamente veio por um investimento alto, é uma ponteira que tem grande mercado ainda na Europa, só que ela não está no mesmo ritmo das brasileiras, e aí o que fazer?
colocar Smarzek para entrar no ritmo. Aí, se o Luiz Omar de Moura desloca a Tiffany para a entrada, pode ser que perca a qualidade no passe. As centrais já não pontuem tanto, como o Kaká trouxe aqui, uma pontuação expressiva das duas, de situação difícil. Hein, Kaká? O que você faria se você fosse Luiz Omar de Moura? Muito difícil, eu já passei por isso, Vanessa. Quando eu era técnico do Banespa, o Banespa contratou um norte-americano que tinha jogado os Jogos Olímpicos pelos Estados Unidos, né? O Dan. E aí, o cara veio para ser titular, lógico, só que ele não entrava em ritmo, ele não conseguia treinar, ele estava deslocado, ele não se adaptou bem. E o Celcinho, que era o outro titular, o titular antes dele chegar, estava voando. O Celcinho, em vez de falar assim, você banco mesmo, o cara se superou, o cara jogou demais, decidiu o jogo a favor da gente. E aí eu começava com o Dani. E ele não jogava. Eu falei, cara, não vou esperar mais. Eu tenho que ganhar jogo. Né? E eu pus o Celcinho como titular. E ele ficou no banco. Então, é uma situação muito difícil, porque qualquer um pode chegar e falar assim, mas se você mantivesse ele, ele ia ganhar ritmo de jogo e ele é melhor que o outro. Mas o outro não deixou. O outro jogou mais que ele. Então, no papel de técnico, quem que eu tenho que pôr na quadra? Quem está melhor. Né? Então, é uma situação muito difícil, muito complicada. Existia uma cobrança, no caso da direção, em relação ao investimento feito no Dan? Porque o jogador recebe em dólar, é um gringo que vem para resolver. Sim, existe sim. Gastamos tanto, o cara não vai jogar. E você sabe que não é uma indireta para ele, é uma indireta para você, né? Gastamos tanto e o cara não vai jogar, gastamos para ficar no banco. E aí você se questiona, né? Você fala assim, será que eu... E muitas acabou o campeonato, o que eu pensei é que eu poderia ter dado mais chance para ele. Mas aí já tinha ido, né? Aí já... O canal Diversificado acha que o White e Drusila vêm de ponteiras. Lucas fala assim, acho que a Micaia vai surpreender e ajudar o time Oremos. Miqueia, eu acho que a pronúncia é Miqueia. Kaká, tem uma pergunta interessante aqui do Renato. Será que a americana e a canadense do Sesc Rio vão se adaptar à pressão do Bernardinho? O Tomás, o Gerbino, que é aqui membro do nosso canal, uma vez disse que esse estilo não é aceito nos Estados Unidos. O Tomás mora lá nos Estados Unidos. Mas eu acho, Kaká, que o Bernardinho é conhecido no mundo inteiro por esse estilo dele. E quando elas viram o time do Bernardinho, o time do Sesc jogando, elas já sabiam o que iam enfrentar, o que as esperava aqui no país. Bom, Renato, é isso mesmo, né? O comportamento dos técnicos é completamente diferente nos Estados Unidos e também em outros lugares, né? O técnico brasileiro que é mais esse jeito esquentado de ser, participa mais do jogo. Eu acho que elas vão ter que se adaptar. Eu acho que o Bernardinho também sabe disso, não é alguém que não consiga... porque quem joga com o Bernardinho não reclama disso, ele sabe que é assim, né? E vai se adaptando, sabe que ele vai morder a bola, vai rasgar a camisa, vai ficar bravo, mas é com a jogada, não é com a jogadora, né? A bola que não devia cair, não é a fulana que não é capaz. Então, ele tem um outro jeito de tratar nos treinamentos, para ele poder se comportar desse jeito em quadra. E é um jeito dele. Se a gente amarrar o Bernardinho, ele não é o Bernardinho capaz de decidir jogos. Né? Acho que é uma adaptação, sim. Tanto as americanas como as canadenses, elas se baseiam demais na estatística, né? Na análise de desempenho. Então, são aquelas jogadoras que esperam do banco o seguinte, olha, você jogou tantas vezes com essa atacante e tantas vezes com a outra. A outra está derrubando mais na rede e tal. E aí ela vai jogar com a outra lá. Elas não são daquelas que falam assim, vamos lá, você vai conseguir. Né? É mais lógico o raciocínio, é um comportamento diferente. Mas se adapta, sim, elas rodam o mundo aí, vivendo tantas diferenças culturais. E o Bernardinho, muita gente acha, mas não é um cara que
assim, ele prejudica a atleta por causa da cobrança. Ele cobra, né? Ele cobra, mas não é agressivo, não tem um assédio moral por causa de erro. Muita gente evolui com o Bernardinho e é grata a vida toda, né? A Mihailovic, por exemplo, é uma dessas. As jogadoras amam, amam, amam o Bernardinho, todo mundo fala muito bem dele. O que eu acho curioso, Cacá, não sei se você já reparou nisso, a King, ela fica olhando assim para ele nos tempos técnicos, parecendo que ela está entendendo tudo. Parece que ela está tentando entender, né? Ela fica assim olhando. Eu acho engraçado. Isso também, né, Vanessa? Eu vi olhando ela assim, eu falava, você não vai entender nada, porque ele fala tão rápido, né? Mas deve estar falando, eu preciso aprender português. É difícil até para a gente que fala português, né? Que somos nativos, entender o Bernardinho. Ele fala rápido, o sotaque dele também. Tudo fica mais difícil. César Murakami, obrigada aí pelo seu superchat. O César que fala lá do Japão, 1 da manhã no Japão, e o César com a gente. Obrigada, César.